Tranquilidade total, rapaziada. Ferrax iniciando mais um vídeo para vocês. Bom, não reparem na sujeira, galera. Quero fazer um vídeo aqui explicando para vocês como que ficou o meu carro depois de instalar o downpipe. Bom, para quem não sabe, eu tenho um Polo 200 TSI e o meu ele vem a ser o automático, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O meu é o automático. Esse aqui é ano 2018, modelo 2019, que é o mesmo modelo ainda, né? Não muda. E o que acontece, galera? Depois de eu instalar o downpipe e tirar o catalisador original do meu carro, eu tô andando há mais ou menos um mês com ele. Um mês e meio, só para vocês terem uma noção. E o que acontece, galera? Eu percebi que o ganho de potência, ele teve. Não vou mentir para vocês. Mas o que acontece? Como eu não fiz o remap no meu carro ainda, o meu carro, ele não consegue fazer a mistura de combustível muito bem. Creio que é isso que está acontecendo. Por quê, galera? Porque, bom, quando eu, quando eu dou pé no meu carro, né, dou pé fundo mesmo, ele vem toda potência. Mas quando ele vem toda potência, quando pega a turbina e tá em 2.000 giros, depois vai para 3.000, eu percebo que quando ele chega em 3.000, a central do carro capa ele. E por que que isso acontece, galera? Porque, como eu não efetuei o remap ainda no Polo, a central entende que tá entrando muito ar e tá saindo muito ar, porque antes tinha o catalisador para restringir, né, para diminuir as emissões de poluentes, mas agora, galera, tá saindo muito ar também e a central não consegue fazer essa leitura. Por quê? Porque eu não consegui efetuar o remap ainda, né, galera? Mas eu vou fazer. E aí o que acontece? Quando chega em 3.000 RPM ali, eu percebo que a central capa o carro. Então o carro ele dá uma caída de potência e aí a central consegue conversar de novo ali com a turbina e aí volta a entregar tudo de novo, entendeu? Mas essa capada que dá, galera, para vocês terem uma noção, é mais ou menos aí uns 2 segundos para a central entender, 1 segundo mais ou menos, e devolver toda a potência que era para vir linear no polo, né? Igual quando estava com o catalisador. Então, vem sim um ganho de potência, só que eu aconselho a estar efetuando o remap no carro. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer o remap. É que eu estou vendo algum lugar específico aí, né? Para não acabar fazendo um remap muito agressivo também e acabar estragando o motor, né? Do Polo, não é isso que a gente quer. E outro ponto também que eu quero esclarecer para vocês é que depois de eu colocar o downpipe, eu percebi que o carro tá bebendo um pouco mais, galera. Percebi que o carro tá bebendo um pouco mais e grande parte disso, creio que vem da central mesmo, do remap, que já tinha que ter feito aqui nele, né, mas ainda não procurei ainda o lugar para fazer. Tô procurando, não consegui achar, na verdade. Então, antes ele tava fazendo, para vocês terem uma noção, eu percorro mais ou menos uns 30 km no meu dia inteiro, de 30 a 50 km no meu dia inteiro, né? E aí, percorrendo só essa distância, ele fazia mais ou menos uns 9 km por litro, isso andando dentro da cidade. Tudo bem, tem algumas vezes que eu pego trânsito com ele, tem outras vezes que eu não pego trânsito com ele, mas a média ficava em torno disso daí. Ele já chegou a fazer 11 km, isso tava... Mas esse daí tava na gasolina, galera, tava na gasolina, então não é muito parâmetro não, beleza? Mas no álcool, que é o que eu sempre ando com ele tava fazendo 9 km e agora ele tá fazendo 7, já chegou a fazer até 6,5 km para vocês terem uma noção. Então, sim, depois de colocar o downpipe, que era para ficar mais econômico, na verdade ele tá bebendo um pouco mais, mas isso daí creio que depois de fazer um remap, ele vai voltar a fazer os 9 km e se brincar até mais, porque daí a central vai estar conversando com a turbina, e aí vai estar conversando com a sonda lambda também, né, que vai ver quanto de ar que está entrando e quanto de ar que está saindo, né, porque a sonda lambda, ela serve para fazer a leitura do quanto de ar que está saindo, para a central entender e fazer a mistura certinha de combustível
e de oxigênio dentro do motor para ter uma queima mais eficiente. E não é isso que está acontecendo aqui. Mas, o que acontece? Deu ganho de potência? Deu. Porém, a central está cortando. O carro está bebendo mais? Está bebendo mais. Mas também o som da turbina está bem mais aparente. Isso porque ele está original. Eu ainda não fiz o escapamento dele inteiro, que eu quero mexer no escapamento dele, mas eu ainda não fiz. Mas, se vocês verem no último vídeo aí do canal, no penúltimo vídeo, na verdade, que é o que eu tô andando com ele, dá para ouvir muito nitidamente o som da turbina, galera. Isso daí é bacana demais. Creio eu que depois que eu mexer no escapamento do meu carro, ele vai aparecer ainda mais, o som vai ficar mais aparente do que ele tá agora. Por quê? Porque agora ele tá com os dois abafadores, tanto o intermediário quanto o abafador final, original ainda do Polo. E eu tô em dúvida, galera, se eu faço duas saídas aqui, ó. Eu tô em dúvida se eu faço estilo GTI, né? Uma aqui, ou se eu faço estilo GTS mesmo, que eu acho bastante bacana também. Mas para dar uma diferenciada, eu tava pensando em fazer como se fosse a do GTI ali, que eu acho que ia ficar bem diferente, né? Um projeto único assim na cidade, né? Mas vamos vendo aí, porque eu tenho que, por agora, eu quero também mexer na parte da frente ali do capô. Eu quero trocar a entrada de ar, né? Colocar um intake ali na frente e tirar a entrada de ar original do carro, porque daí eu já consigo fazer o remap, né? Porque do que adianta eu fazer o remap agora e aí depois eu mudar a entrada de ar do carro, e aí o remap já vai estar feito e vai tá entrando mais ar do que era para estar entrando dentro do motor, né? Então, é isso. Creio que eu vou mexer lá na frente primeiro agora, depois de ter feito o downpipe, de ter instalado o downpipe. Creio eu que agora o certo a se fazer é colocar o intake na frente do meu carro, que é isso que eu tenho que fazer, né? Creio eu. E aí, fazendo o remap, acho que o carro vai ficar bem mais econômico e bem mais forte do que ele está agora, e eu venho trazer novidades para vocês quando eu fizer. Vou atualizar vocês de tudo aí, tanto da instalação, quanto depois de fazer o remap também, como que vai ficar o carro, beleza? Até a próxima, galera!